Normalmente eu faço vídeos mostrando, eu programando no meu dia a dia e tal, mas dessa vez eu vou te dar uma dica para caso você já esteja dentro de uma empresa trabalhando, isso faça com que as pessoas deixem de te ver como júnior, porque eu acredito que boa parte das pessoas que estão me assistindo agora são júniors. E se você não estiver no mercado ainda, isso pode te ajudar a se enturmar na comunidade open source, vamos assim dizer. Como assim? O que eu estou falando é do editor config. O editor config ele é um arquivo padrão de todo o projeto, independente da linguagem de programação que você use. Basicamente, ele é um arquivo que você coloca no projeto. O arquivo ele é um arquivo oculto, né? Então ele fica lá no ponto editor config. E assim como o Git, você usa ele independente da linguagem de programação. O que ele faz? Basicamente, ele define os padrões do seu código. Então aqui eu tenho um editor config normal, certo? Simples, que você poderia usar ele para todo e qualquer projeto. Aqui eu estou dizendo que é para ele atuar em qualquer arquivo. E eu estou dizendo que o indent style dele, né, a indentação do código, ela deve ser feita usando espaços. E a quantidade de espaço seria 2, tá? Existem alguns projetos, principalmente mais antigos, que usam tabulação aqui. Por exemplo, se você for lá olhar o código do kernel Linux, o editor config dele usa tabulação. Esse returner aqui, true, basicamente eu só estou querendo dizer que esse daqui é o arquivo de edição principal, tá? Que deve sobrescrever qualquer outro arquivo já existente. E basicamente esse tipo de arquivo ele deveria estar presente na grande maioria, quiçá em todo o projeto. Por quê? Ele tem dois fundamentos aqui que a gente utiliza na programação. O primeiro é a padronização do código. Basicamente, se você tem esse arquivo, isso garante que todo mundo vai estar com o código utilizando a mesma organização. Sabe quando você clica em salvar no seu editor de código e ele ajusta o código automaticamente? Pronto, basicamente esse arquivo aqui vai fazer com que todos os ajustes sejam iguais ou pelo menos o mais igual possível. E isso faz com que o seu código ele fique padronizado, todo mundo fique igual. Outro fundamento aqui é basicamente que você tem um código que ele é agnóstico ao editor. Então, como assim? Independente do editor de código que você esteja utilizando, o código vai ser igual. Na hora que você salvar e fizer a indentação automática, você pode usar o Vim, o VS Code, o Zen. Todos eles vão se comportar da mesma forma, desde que seu código tenha um editor config. Outra coisa que vai ajudar muito é que você evita aquele famoso problema de quando você está lá em um repositório, né, no GitHub, aí você encontra um projeto legal, você faz o git clone, aí você faz uma alteração simples na hora que você clica para salvar, como as suas configurações do seu editor eram diferentes das configurações do cara que fez o projeto inicialmente, o seu editor vai reorganizar o código inteiro e aí o GitHub ele vai acabar pegando diferenças desnecessárias ali. Às vezes o cara usava 4 espaços e você usa 2. E aí isso vai refatorar o código do cara inteiro, vamos assim dizer. E daí eles mandam cria um pull request gigantesco e totalmente desnecessário e que provavelmente vai ser reprovado. E daí vem a dica, né? Se você usa esse tipo de arquivo na sua empresa, já é um diferencial. Já mostra que você é um programador um pouco mais avançado. Porque a maioria dos programadores nem sequer sabe da existência desse tipo de configuração, principalmente o júnior. E aí, outra coisa que eu falei também, eu disse, se você não está dentro de uma empresa, isso pode te ajudar a se enturmar com a turminha do open source. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum programador esquecer esse arquivo. Então tem um monte mesmo de repositórios por aí open source que não tem o editor config. Então uma coisa que você pode fazer é quando você acha um projeto open source legal que não tem esse editor config, você pode clonar esse projeto para sua máquina e como você é júnior, você pode simplesmente pedir para o Cloud ou para o Codex criar o editor config desse projeto com base na estrutura do código atual. Então, se ele usa 2 espaços, o editor config, o Cloud, né, vai criar lá um editor config com index size igual a 2. Se ele usa tabulação, vai usar o index style tab
e por aí vai. Daí ele vai criar esse editor config, você cria lá o seu pull request e vai ser aprovado e o seu nome já está lá, né, de um projetinho open source. Foi uma pequena colaboração, mas é algo muito importante e significativo. Então você não foi uma pessoa assim que sei lá, que fez uma bobagem qualquer no código. Você fez realmente um pull request significativo que vai agregar valor no projeto e ajudar outros programadores. Entendeu? Isso de fato tem uma certa importância. Então isso te ajuda a te colocar ali meio que dentro da comunidade open source, o que pode te ajudar a você colocar alguma coisa. Eu não diria que colocar isso no seu currículo, mas sei lá, você já pode falar isso numa entrevista. Eu já contribuí com um projeto X na internet, eu já contribuí com projetos colaborativos. Era isso, basicamente era isso que eu queria falar aqui. Falou, valeu, tchau, tchau.